Olá, seja bem-vindo a essa primeira unidade da disciplina de Prática 3. Nesta unidade, você vai fazer um intercâmbio muito interessante com a disciplina de Criatividade e Inovação e perceber que são conceitos e aplicações intimamente associados à geração de ideias para o empreendedor. É importante também você observar as disciplinas que você cursou até aqui e as disciplinas que você está cursando. Todas elas interagem com o conteúdo da Prática 3. Sem inovação, produzimos continuamente ideias passadas e estagnadas de produtos e serviços, competindo sempre pelos mesmos mercados e pelos mesmos público-alvos. Esta unidade tenta mostrar para você a aplicação prática da criatividade, da inovação e do empreendedorismo, tão importantes na consecução dos objetivos desta disciplina, que é gerar ideias de um produto inovador e formatar toda a sua estrutura de desenvolvimento e de lançamento. A gestão da inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios. Mas o que é a inovação? A palavra inovar deriva do latim in, mas novare, que significa fazer novo, renovar, alterar. A inovação é tudo aquilo que fazemos de novo todos os dias. Portanto, eu, você, todos nós somos inovadores. E implica basicamente em dois elementos que são fundamentais: a criatividade e ideias novas. No entanto, chamamos a sua atenção para o fato de que uma ideia nova precisa ser implementada para gerar resultados positivos. Nas nossas empresas, associamos a inovação ao lançamento de novos produtos, mas também a melhoria de produtos existentes, uma inovação organizacional ou de processos e ainda ao lançamento de produtos totalmente inovadores. A inovação é a exploração de novas ideias que encontram aceitação no mercado, usualmente incorporando novas tecnologias, processos, design e uma melhor prática. E envolve as seguintes fases. Primeiro, ter uma ideia nova ou repensar uma ideia antiga. Segundo, reconhecer as oportunidades que existem e que podem ser promovidas. Terceiro, escolher as melhores alternativas. E quarto e último, aplicar a ideia ou processo. É importante que falemos agora sobre as ondas da inovação. Aproveitando a ideia de Toffler, primeira, segunda e terceira onda, também criou-se uma classificação da evolução da inovação. E ela basicamente se inicia em 1765, com a primeira onda, onde o homem se aproveita da energia hidráulica em substituição à sua força física, a inovação dos testes através do tear mecânico e o aproveitamento em larga escala do ferro nas organizações. A segunda fase começa por volta de 1845, como você pode observar aqui na tabela, e é caracterizada pela máquina a vapor de James Watt, a utilização do vapor como força propulsora, a criação das ferrovias, que desenvolveu um traçado pela Europa toda, pelos Estados Unidos principalmente, levando as pessoas, os imigrantes, os seus produtos, e a descoberta da liga do aço. Por volta de 1900 começa a terceira onda, e os principais produtos da época é a utilização da eletricidade em larga escala. Ela não foi inventada em 1900. Em 1900 passa-se a utilizá-la como iluminação, a utilização dos químicos, dos elementos periódicos em substituição a produtos naturais, os motores a combustão, quer dizer, a utilização do petróleo como força motriz. Em 1950, nós iniciamos a quarta onda com a petroquímica, o nascimento da eletrônica e a utilização da aviação. A quinta onda começa por volta de 1990, com as redes
com as redes digitais, com os softwares que solucionam problemas pessoais e organizacionais, e novas mídias que foram desenvolvidas, como a TV, o LCD, o DVD e outros instrumentos. Em 2020, espera-se que se inicie a sexta onda, onde haverá a biomédica, a biotecnologia e a biônica. Em 2050 até 2080 seria a nossa sétima onda, onde o principal fator presente seriam as ciências espaciais. No seu livro ou no seu ambiente, você poderá ter diversos exemplos de inovações, tanto de produtos como de serviços. Assim sendo, o processo de inovação deve ser sistêmico e alimentar um círculo virtuoso. É sempre possível incluir as 5 fases da inovação em sua vida, quais sejam buscar, explorar, comprometer-se, compreender e otimizar, retornando sempre à análise dos resultados e à busca de melhorias através do feedback. Mas o que é o novo produto e o produto inovador? Existem várias tipologias de inovação que estão relacionadas com a forma como as empresas e os profissionais inovadores veem esse processo. É importante, acima de tudo, saber identificar que tipo de inovação o produto incorpora e de que forma ele é percebido pelo mercado para alcançar o sucesso. Assim, identifica-se 3 tipos de inovação. A primeira, conhecida como inovação contínua, é aquela que envolve a introdução de um produto modificado, ou seja, é um produto já existente, e refere-se a novos atributos e características de um produto existente e exerce menor impacto nos padrões existentes. Um exemplo disso é o carro Gol. Se nós começarmos lá no início, um Gol quadradinho, totalmente mecânico, e vai ao longo do tempo incorporando tecnologias, chegando aos freios ABS, ao GPS e outros instrumentos que esse carro pode incorporar. O Uno também passou por casos semelhantes. A segunda inovação dinâmica é aquela que envolve o lançamento de um produto, implicando algum tipo de mudança de comportamento, porém sem alterar significativamente os padrões vigentes. Exemplo, os lançamentos de CDs, CD players e DVDs. Uma inovação descontínua é a terceira, por sua vez, envolve a introdução de produtos totalmente inovadores, não existentes no mercado e que requerem a adoção de novos padrões de comportamentos e também, em muitos casos, a construção de uma infraestrutura e novos modelos de negócio. Um exemplo claro foi a criação do primeiro avião, da internet, do próprio celular, que apesar do telefone existente, é uma tecnologia totalmente diferente da anteriormente utilizada. O que são produtos e serviços inovadores e qual é sua importância para o mercado? É fácil identificar o que é um produto ou um serviço. Há produtos dos mais diversos tipos. Produto é tudo aquilo que foi feito com a intenção de troca ou de venda. É aquilo que é palpável. Já a aula de ginástica, uma aula que um professor dá para vocês, uma consulta médica, o conserto de um ar-condicionado, o corte de um cabelo, refere-se a serviços denominados intangíveis. Criar e desenvolver produtos inovadores requer investimentos. Lançá-los implica em correr risco. No entanto, as empresas não têm outra alternativa senão adotar a política da inovação, vai perder terreno e colocar sua sobrevivência em jogo. Dispor de um sistema de desenvolvimento de produtos para a organização é uma ideia extremamente inteligente e ela segue conforme pode ser observado na figura a seguir. Observamos
que o sistema de desenvolvimento de produtos inovadores inclui basicamente 3 componentes. Obviamente, isso é um modelo, pode ser feito outros. Primeiro, uma política de produtos, onde a organização deverá definir os objetivos e as principais diretrizes que nortearão o desenvolvimento de produtos. Em seguida, o DPI, Desenvolvimento de Produtos Inovadores, é um setor que deverá ou definir os cargos das pessoas que lá se encontram, as responsabilidades dessas pessoas, as linhas de comunicação que serão adotadas e as normas e regras formais que deverá ser adotada pelo departamento. E, finalmente, um roteiro para o DPI, em que conste as etapas e os itens de análise. Obviamente, esta não é uma figura estática, como vocês podem observar pelas flechinhas, elas interagem continuadamente. Há empresas que oferecem produtos inovadores dentro de uma determinada categoria de produtos. Por outro lado, há empresas que se concentram dentro de uma categoria restrita e única. O que é fundamental é que a criação de produtos não aconteça ou não deve acontecer dentro da empresa de forma impensada ou de forma não sistematizada. A empresa deverá criar uma política e essa política deve dizer com clareza qual é o negócio da empresa, qual é a sua missão, quais os objetivos e quais os critérios gerais que gerarão a escolha e desenvolvimento de produtos inovadores, conforme podemos observar na figura a seguir. Objetivos gerais do produto inovador. O que a empresa visa em termos amplos e genéricos com o lançamento desse produto? O que ela quer alcançar? Objetivos específicos. O que a empresa espera do produto inovador em termos mais específicos em relação aos prazos, em relação às áreas geográficas, às linhas de produtos, os tipos de produtos, o público-alvo que ela pretende alcançar. Os critérios, diversos critérios que ela adotará, por exemplo, de eliminação, não serão considerados para o desenvolvimento dos produtos aqueles economicamente inviáveis, seria um critério, você pode adotar outros. O critério classificatório será dada preferência ao desenvolvimento de produtos, por exemplo, de baixo custo, ou será dada preferência ao desenvolvimento de produtos cuja ideia tenha surgido no seio da comunidade local, quer dizer, para valorizar a responsabilidade social da empresa, ou será dada prioridade a produtos que tenham preocupação com o aspecto ético, o aspecto social, mais uma vez. As diretrizes são as orientações gerais que é do DPI na empresa. Quais são os recursos que ela vai empenhar para isso? Ela tem condições realmente de se propor ao que ela está desejando? Qual é o calendário que ela vai adotar? Qual é o fluxograma, o fluxo de tempo e fluxo financeiro que ela vai adotar? Como é que ela vai fazer as aprovações e etc. São importantes ainda algumas questões. Por exemplo, quais são os objetivos genéricos do produto da empresa? O que a empresa visa com ele? Ampliar sua parcela de mercado em determinado segmento? Diversificar ao longo do tempo? Se você souber com clareza o que a empresa espera que os produtos inovadores tragam, isso ajudará a orientar a busca e a criação dos mesmos. Quais são os objetivos específicos que se espera que o produto inovador atenda? Quais são os critérios para a rejeição de ideias de produtos inovadores? Provavelmente há produtos ou tipo de produtos os quais a empresa não deseja investir nem mesmo tempo de estudo e tempo para sua avaliação. Qual o critério para a classificação das ideias iniciais e para que se estabeleça uma ordem de prioridades nas pesquisas e lançamento? Em geral, as empresas têm várias ideias de produtos e precisam selecionar aqueles ou aquelas que vão estudar primeiro para lançamento. Para isso, pode-se criar, por exemplo, o critério de nota 1 a 5 para os seguintes quesitos: sinergia de imagem, sinergia de atratividade, sinergia em marketing e venda, sinergia de produtos e sinergia financeira. Você vai enumerar
e a pontuação do produto que mais alto atingir é o que você vai selecionar. Mas o que é empreendedorismo? Sempre surgiram muitas ideias promissoras nos mais diversos segmentos, mas não é fácil transformá-las em produtos e serviços a serem levados ou a serem lançados ao mercado. O momento atual é considerada a era do empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando as barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas ideias e novas relações de trabalhos e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riquezas. A palavra empreendedor tem origem francesa e quer dizer aquele que assume risco e começa algo novo. Um exemplo, Marco Polo, o grande navegador, que como empreendedor assinou um contrato com o homem que possui dinheiro, ou seja, um capitalista, para vender as mercadorias deste. O capitalista assumia riscos de forma passiva, Marco Polo assumia risco de forma ativa, com os riscos físicos e emocionais. Não podemos também, nesse momento, deixar de falar dos portugueses nas grandes navegações, na utilização das caravelas em fazendo suas grandes descobertas. Gosto também de citar como um grande empreendedor Mauá, o Visconde de Mauá, que foi o homem mais rico do Segundo Império, quer dizer, um empreendedor extremo, atuou nos mais diversos segmentos. Existe inclusive um filme chamado Mauá, o Rei e o Imperador, que merece ser assistido. São características fundamentais do empreendedor. São visionários. Eles têm a visão de como será o futuro para o seu negócio e sua vida, e têm a habilidade de implementar seu sonho, ou seja, eles traçam cenários, sabem tomar decisões, eles não se sentem seguros, sabem tomar as decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo isso um fator chave para o seu sucesso. São indivíduos que fazem a diferença. Os empreendedores transformam algo de difícil definição, uma ideia abstrata, em algo concreto, que funciona, transformando o que é possível em realidade. Sabem explorar ao máximo as oportunidades. Para a maioria das pessoas, as boas ideias são aquelas que as veem primeiro, por sorte ou acaso. Para os visionários, que são os empreendedores, as boas ideias são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não identificam algo prático para transformá-las em oportunidades, por meio de dados e informações. São determinados e dinâmicos. Eles implementam suas ações com total comprometimento, atropelam as adversidades, ultrapassam os obstáculos com uma vontade ímpar de fazer acontecer. São dedicados. Eles se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu negócio. São otimistas e apaixonados pelo que fazem. Eles adoram o trabalho que realizam. E é esse amor ao que fazem o principal combustível que os mantém cada vez mais animados e autodeterminados, tornando-os os melhores vendedores de seus produtos e serviços. São independentes e constroem o seu próprio destino. Eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do seu próprio destino. Querem ser independentes em vez de empregados. Querem criar algo novo e determinar os próximos passos, os próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o próprio patrão e gerar empregos. Ficam ricos. Ficar rico não é o principal objetivo de um empreendedor. Eles acreditam que o dinheiro é consequência do sucesso dos negócios. São líderes e formadores de equipe. Os empreendedores têm um senso de liderança incomum e são respeitados e adorados por seus funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los,
e recompensá-los, formando um time em torno de si. São bem relacionados, possuem networking e são organizados. Os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da empresa junto aos clientes, fornecedores e entidades de classe. Planejam, planejam e planejam. Os empreendedores de sucesso planejam cada passo do seu negócio, desde o primeiro rascunho do plano até o plano final do negócio e a apresentação desse aos investidores. Assumem riscos calculados. Talvez seja a característica mais importante dos empreendedores, mas o verdadeiro empreendedor assume riscos calculados e sabe gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso, ou seja, ele se utiliza intensivamente da estatística nos seus negócios. Criam valores para a sociedade. Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, com a geração de empregos, dinamizando a economia, inovando, sempre usando sua criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas e da sociedade em que vive. É importante ainda destacar ou desfazer alguns mitos existentes com relação aos empreendedores. O primeiro mito é de que os empreendedores são natos. Eles já nascem para o sucesso, eles são feitos para o sucesso. Isso não é verdade. O empreendedorismo se aprende e se desenvolve. É por isso que nós temos essa aula, é por isso que nós temos a disciplina de prática e por isso que nós temos mais uma disciplina de criatividade e inovação que trata de empreendedorismo. O segundo mito que nós precisamos quebrar é que empreendedores são jogadores. Como nós vimos, a organização, a empresa é um jogo de negócio, mas onde os riscos são calculados. O empreendedor não pode contar com a sorte ou com o azar. Ele tem que ter noção do alcance de suas ações e da possibilidade de sucesso dessas ações. O terceiro mito é que os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Isso também não é verdade. Nós já vimos e observamos, e se nós verificarmos os líderes existentes, os empreendedores da sociedade, veremos que eles são sempre pessoas benquistas e que a liderança é uma das suas principais capacidades, ou das suas principais habilidades. E a capacidade de interagir com as pessoas ou com o meio é uma constante. Como você pode observar, até aqui o empreendedorismo é levado tão a sério que alguns foram denominados de empreendedores seriais. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso significa? Empreendedores seriais são aqueles que não se contentam em abrir seu próprio negócio. Eles lançam 2, 3 ou mais empresas. Voltando ao nosso exemplo do Mauá, no final de sua carreira profissional, ele possuía 17 empresas em 6 países diferentes. Atuava no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Era comerciante, banqueiro, industrial, desenvolveu a navegação, as companhias de navegação, as ferrovias foram introduzidas por ele no Brasil e outras tantas coisas mais que esse empreendedor fez. Mas, acima de tudo, estes empreendedores têm a ensinar a todos os executivos, até os mais conservadores, em primeiro lugar, quando e como deixar um negócio. O empreendedor tanto pode criar novos negócios, como inovar dentro de negócios já existentes, ou seja, é possível ser empreendedor dentro do negócio existente, seja a empresa pública, seja a empresa privada, seja o órgão da justiça, seja nas prisões, nas igrejas, nas escolas, na sala de aula. É possível a existência e o desenvolvimento do empreendedorismo em todos os segmentos da sociedade. Não é só empreendedor quem está numa pequena empresa ou iniciando o desenvolvimento do negócio. Todos podem empreender dentro daquilo que já fazem. O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade, capitaliza sobre ele ou sobre ela
e assume riscos calculados. E você? É um empreendedor em potencial? Faça o teste que consta do seu livro e avalie e analise o seu desempenho. Lembre-se que se você não tiver uma excelente performance, não fique triste. Esta pode ser desenvolvida através de habilidades e experiências. Conheça de perto empreendedores de sucesso. Procure na sua cidade pessoas que se destacam pelo espírito empreendedor. Agende uma entrevista. Procure detectar se esta possui as características dos empreendedores que você viu no seu livro. Mesmo que você não tenha experiência prévia como entrevistador, a experiência é enriquecedora. Assim você poderá comprovar, na prática, muito do que foi exposto aqui e muito do que você verá em seu material de apoio. Esse empreendedor poderá ser até mesmo o seu guru no projeto que você vai desenvolver, o projeto empreendedor inovador, que você irá desenvolver neste módulo. Nesta unidade, depois de assistir e de ler o material, acessar e interagir com o seu tutor, você aprendeu ou aprenderá sobre a inovação e o empreendedorismo e como é possível gerar ideias para melhorar processos ou diferenciar produtos e serviços. No entanto, não basta ter ideias novas, é preciso refleti-las nos negócios da empresa e na cadeia de valores do cliente. A gestão da inovação envolve ideias, modelos de negócio e mercado. Na próxima unidade, você terá contato com toda a metodologia de geração de ideias inovadoras e como utilizar a pesquisa para identificar oportunidades. Até lá!